que for responsável pelos prédios B e E aqui na Unifor. Eu sou Espiridion e vou falar sobre os riscos ambientais, o que é e quais são. Meu nome é Ângelo e eu vou falar um pouquinho sobre algumas das principais normas que regem aqui no Brasil, sendo elas a NR 23, 17 e 24. Eu sou a Brenda e eu vou falar um pouquinho sobre os principais pontos abordados na entrevista com o professor Dr. Cabo Ferraz. Como eu disse anteriormente, meu nome é Igor e eu vou falar um pouco sobre a construção do mapa de risco, tanto do prédio B quanto do prédio E. Meu nome é Júlia e eu vou apontar onde existem esses riscos e por quê. Então, vou falar um pouquinho sobre os riscos ambientais de trabalho, o que é e quais são. Ele pode ser definido como um conjunto de elementos, substâncias ou materiais que coloquem em risco a saúde e a integridade física do trabalhador, em função da sua natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição ou falta de equipamentos de proteção apropriados. Além disso, os riscos ambientais ou agentes ambientais podem ser considerados como agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. Os agentes físicos compreendem as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, temperaturas extremas, entre outros. Já os agentes químicos compreendem as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade da exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Já os agentes biológicos consideram-se as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Os agentes mecânicos ou de acidentes são o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, probabilidade de incêndio ou explosão, entre outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. E por fim, temos os agentes ergonômicos, que considera-se o esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, postura inadequada, jornada excessiva de trabalho, repetição de movimento, entre outros fatores que causam estresse físico ou mental no trabalhador. Bom, como eu havia comentado no início desse vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre 3 das normas regulamentadoras aqui no Brasil. Considerada uma das normas mais importantes aqui no Brasil, a NR 23 é responsável por regulamentar toda a ação preventiva contra incêndios. O principal objetivo desta norma é fazer com que se garanta a segurança da pessoa, do patrimônio e do entorno do estabelecimento quanto aos casos de incêndio, sendo eles de maior ou menor proporção. Por esse motivo, são estabelecidos que todo estabelecimento possua sistema de proteção contra incêndios, saídas suficientes para garantir a evacuação do local, pessoas treinadas para a utilização dos sistemas de proteção e equipamentos adequados e suficientes para a dimensão do local. Já a NR17 é uma das normas que precisam ser empregadas em todo o território nacional brasileiro. Essa norma faz com que o trabalhador tenha, como garantia, condições de trabalho devidamente planejadas para fornecer e otimizar o bem-estar humano no ambiente de trabalho. Desta maneira, a NR17 aborda as condições ambientais e a organização do trabalho, visando principalmente os esforços realizados pelo trabalhador em levantamentos, transportes e descarga de pesos. Em resumo, o objetivo desta norma está ligado às melhorias de desempenho do trabalhador. Para isso, é necessário que sejam seguidos parâmetros que contribuam para uma melhor ergonomia, ou seja, melhor postura, otimizando desta forma a produtividade do trabalhador. Agora falando um pouquinho sobre a NR24, essa é a norma regulamentadora responsável por padronizar as condições básicas de higiene e de conforto em um ambiente de trabalho, visando desta forma verificar as condições e quantidade de vestiários, banheiros, refeitórios e alojamentos dentro da empresa. O objetivo principal desta norma é regulamentar as condições mínimas no ambiente de trabalho para que seja possível promover a saúde do funcionário dentro da empresa. Para atingir tal objetivo, a NR24 aborda pontos relativos à quantidade, distância e como devem ser construídos os sanitários, vestiários, refeitórios, cozinha e alojamento. São ainda regulamentados a quantidade mínima de bebedouros com água potável para cada grupo de 50 funcionários. As vestimentas e uniformes de trabalho também são levados em conta para atingir o cumprimento desta norma. Como
mencionado no início do vídeo, eu vou abordar os principais pontos na entrevista com o professor Dr. Fábio Ferrácio. De acordo com o professor, a disciplina Gestão e Segurança do Trabalho é de extrema importância para conscientizar os alunos, visto que muitas vezes sabemos da necessidade, porém não conseguimos enxergar a profundidade da mesma. Conhecendo os possíveis problemas que podem ser encontrados no ambiente de trabalho, quando estivermos no mercado, teremos uma visão ampla dos problemas que podem afetar tanto nós quanto os demais companheiros de trabalho. Em relação aos riscos ambientais, os prédios B e E apresentam baixo risco ambiental. A postura dos discentes na carteira é um dos piores riscos que eles estão sujeitos. Toda e qualquer mobília é feita para adaptação da grande maioria, sendo necessário manter a postura. Em relação à iluminação e ventilação, as salas de aula são bem providas. Os laboratórios de informática poderiam ter um estudo melhor em relação à altura dos monitores. Em termos de segurança, um problema seria os pisos molhados quando chove. Porém, normalmente, os funcionários estão sempre por perto para a remoção da água. Em relação aos riscos ambientais, os prédios B e E apresentam baixo risco ambiental. A postura dos discentes na carteira é um dos piores riscos que eles estão sujeitos. Toda e qualquer mobília é feita para adaptação da grande maioria, sendo necessário manter a postura. Em relação à iluminação e ventilação, as salas de aula são bem providas. Os laboratórios de informática poderiam ter um estudo melhor em relação à altura dos monitores. Em termos de segurança, um problema seria os pisos molhados quando chove. Porém, normalmente, os funcionários estão sempre por perto para a remoção da água. A faculdade está providenciando um curso de proteção contra incêndio. O professor Leonardo está preparando com o Corpo de Bombeiros um ciclo de palestras para ter um grupo capacitado para agir e orientar os alunos em como proceder em um incêndio. Se tratando dos extintores e das mangueiras, temos uma quantidade suficiente para os prédios, falta apenas a capacitação. Em caso de incêndios, seria possível evacuar os alunos e os professores rapidamente das salas de aula. Todavia, seria interessante se pudessem modificar pelo menos uma das portas, para que pudesse ser aberta para o lado de fora. Para o professor Dr. Fábio Ferrácio, é necessário que pessoas-chave dentro de cada um dos setores sejam capacitadas, e essa capacitação seja posteriormente desenvolvida e disseminada por toda a comunidade. Bom, pessoal, falando em termos de proteção contra incêndios, que é referente à NR23, os prédios B e E, a gente encontra saídas suficientes para evacuação das salas numa situação de incêndio ou emergência. No prédio E, cada sala possui uma quantidade de portas relacionada com a capacidade real de cada ambiente, ou seja, as salas maiores possuem 2 portas de evacuação, enquanto as menores possuem apenas uma. No prédio B, todas as salas, independente do tamanho, possuem 2 portas de emergência, o que é mais adequado para uma questão de segurança. Em termos de sistema de proteção de incêndios, a gente encontra uma deficiência, já que ambos os prédios não possuem alarmes ou sprinklers autônomos, porém a gente nota a presença de extintores colocados algumas semanas atrás e também corrimãos nas escadarias, que possibilita uma maior segurança numa evacuação de incêndio. Falando um pouco agora de ergonomia, que é referente à NR17, e também das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, que é referente à NR24, a gente tem que os riscos ergonômicos presentes tanto no prédio B quanto E, eles se referem à postura dos discentes e dos docentes em relação à mobília instalada. Tanto nas salas de aula quanto nos laboratórios, a mobília foi escolhida para atender uma maioria de pessoas. Sendo assim, nem todos conseguem obter absoluto conforto. Pessoas mais altas ou mais baixas tendem a sofrer um pouco com a usabilidade da mobília. A gente pode citar problemas também de visualização em questão ao quadro e também a apresentação de slides no data show. E itens como o computador da sala de aula poderiam estar melhor localizados também para a usabilidade do docente, já que o mesmo tem que ficar se locomovendo várias vezes para mudar os slides. Agora já em questão de iluminação e ventilação, tanto a sala de aulas quanto os laboratórios, eles possuem condições adequadas, com janelas que permitem a entrada de luz e também a circulação de ar nos ambientes. Bom, pessoal, aqui foi representado a planta baixa do prédio B. Na esquerda se trata do primeiro pavimento e na direita o segundo pavimento. A montagem é apenas um demonstrativo, ou seja, sem escalas corretas, porém o desenho faz jus à forma original. Como pode-se observar pelo mapa de risco mostrado anteriormente, encontrou-se os riscos biológicos nos banheiros, ergonômicos nas salas de aula, mecânicos em corredores, salas de aulas e banheiros, e riscos químicos nos depósitos onde guardam os produtos de limpeza. Os riscos físicos não foram identificados.
uma vez que não há barulhos caracterizados e inseridos como ruídos, vibrações, presença de temperaturas extremas, radiações características do grupo 1 de cor verde. Na presente tabela estão destacados os grupos, seus respectivos riscos, agentes, gradação, fonte geradora e também ações preventivas. Agora, se tratando do mapa de riscos do prédio E, ele possui uma configuração semelhante ao prédio B. Entretanto, não há presença de sanitários, como pode ser observado na planta baixa. Assim como a anterior, a planta baixa foi realizada também sem levar em conta a escala, porém seguiu-se fielmente a distribuição real. No prédio E, como pode ser observado no mapa de riscos, encontrou-se riscos mecânicos e ergonômicos. O grupo 3, caracterizado como riscos biológicos, não foi identificado, pois não há a presença de banheiros como no prédio B. O grupo 1 não foi identificado pelos mesmos motivos citados anteriormente, e já o grupo 2 também não foi identificado devido à ausência de depósitos de produtos químicos. Na tabela presente, é possível verificar os grupos, os seus respectivos riscos, agentes, gradação, fonte geradora e também ações preventivas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado então do nosso vídeo e tenham entendido um pouco sobre as normas regulamentadoras e o que a gente estava pretendendo para passar para vocês. Ô, moto filha, mano. Então, que comece o making off. Boa, gente. Vamos ver. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nosso grupo é responsável por analisar os mapas de risco dos prédios. O celular caiu.